Deus me trouxe aqui, livro de Segunda Crônica, irmãos, perdão. Segunda Crônicas, capítulo de número 31, versículo de número 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e a cada um segundo o seu ministério. E aos sacerdotes e levitas para os holocaustos e as ofertas pacíficas. Essa palavra do Senhor que está dizendo que Ezequias, eles separam-se as turmas, cada um com seu posto, cada um com o seu dom, cada um com a sua função que foi estabelecida. E a palavra do nosso Deus, ela diz que Deus, ele dá dons, cada um segundo a vontade dele. Cada um foi chamado para algo, cada um Deus escolheu para fazer algo para ele. Então, uns têm dons de louvor, uns têm dom de profetizar, outros têm os dons, espirituais. Cada um tem a sua função. Então aqui, a palavra do nosso Deus fala que Ezequias, ele estava, ali separando turnos, separando, cada um na sua função. E a palavra fala que os sacerdotes, os levitas, cada um segundo ao seu ministério, porque cada um ali tinha o seu ministério, E os sacerdotes, os levitas, eram para os holocaustos e para as ofertas. Esses eram, ali, para poder fazer os holocaustos e as ofertas. Os sacerdotes. Os levitas eram os que louvavam. Os levitas, eles louvavam a Deus, E a palavra do nosso Deus fala que cada um ali foi separado. E a palavra diz que louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Cada um foi ali fazer a vontade de Deus. Cada um estava ali dentro do seu posto para fazer a vontade que era de Deus, E hoje, nos dias de hoje que nós estamos vendo, é muita competição. É muita competição, Deus, Deus, ele dá dom cada um segundo o seu querer e a sua vontade. E nós viemos nos dias de hoje, como tá grande a competição, Eu digo assim que se Deus, ele te deu algo, se Deus, ele deu algo para você, tem gente que é usado pelo inimigo, tem gente que se deixa usar pelo inimigo, pela inveja, para poder tirar você do poste que Deus te colocou, tirar a tua autoridade que Deus te deu, tirar uma ferramenta que Deus te deu para bater você na fé, para tirar você da caminhada. Mas o Senhor coloca o meu coração para te dizer para você que tudo que é de Deus, tudo que é de Deus prevalece e permanece. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que quando é Deus que levanta o homem, quando é Deus que levanta, pode vir ventos e tempestade, porque o crente, ele fica igual uma palmeira, ele vai, mas ele vai até lá embaixo, Mas ele desce, quando ele desce, ele não desce para cair, não, ele desce é para orar, é para clamar ao Senhor, para ficar de pé. Pode passar os ventos e as tempestades, que ele permanece de pé. Então, o que Deus, ele deu para você, ninguém tira. O Senhor coloca o meu coração para dizer para você que os dons que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, a palavra que o Senhor te deu, que Deus tem usado você para poder fazer, ninguém tira. Pode querer fechar as portas, trancar os caminhos, porque o dono dos céus, que tem a chave, Deus, ele tem a chave de Davi.
pode querer atrapalhar, querer tirar você do foco, tirar você da posição, tirar você da cadeira. Mas o meu Senhor me trouxe aqui para te dizer, o meu Deus, né? O Senhor trouxe aqui para te dizer para você que o que Deus faz, que o meu Deus faz, ninguém desfaz. Que o Deus que está na minha vida e o Deus que está na tua vida, o teu Deus, porque a palavra do nosso Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você tem fé no Deus que você serve, você pode ter certeza que quem tenta fechar uma porta para você, quem tenta tirar você da posição, ele cai. Quem tenta trabalhar contra você, fazer oração contra, fazer correntes de oração, pelejarão contra vós, mas não prevalecerão, diz o Senhor. Essas pessoas que se deixam levar por essa maldade, Deus coloca o meu coração para dizer para você, todas elas caem, porque Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é um justo juiz. O Senhor, ele é um justo juiz. O nosso Deus, ele toma a causa na mão. Deus, ele toma a causa na mão. Nunca devemos querer fechar a porta de igreja de ninguém. Nunca podemos querer orar, pagar preço para tirar a ferramenta da mão de ninguém. Pagar preço, fazer ali a ruindade para fechar ministério de ninguém. Porque o Senhor, ele é um justo juiz. Deus, ele tem a sua balança. Porque cada um foi separado para uma grande obra. Cada um, Deus, ele age, ele faz de uma forma. E o que Deus dá, ninguém tira. O que Deus faz, ninguém desfaz. Se foi Deus quem fez, não tem como desfazer. Ainda o Senhor fala que ainda que tiver mortos, viverás. Ainda que for mortos, viverás. Essa é uma palavra que o Senhor Deus deixou para aqueles que se encontram em Cristo Jesus, encontra com a sua fé ligada no Senhor, aqueles que estão assim ligada nos céus e fala com Deus. Senhor, a minha vida está direcionada ao Senhor. Então, Jesus, a minha casa, o meu lar, a minha família, eu entreguei para o Senhor. Se me vier o bem, que seja feita a vontade do Senhor. Se me vier o mal, eu também estou nas mãos do Senhor. Porque quem guarda você é Jesus Cristo, quem guarda a tua casa é Deus. E o teu Deus, ele não dorme. A palavra do nosso Deus diz que os olhos do Todo-Poderoso estão sobre toda a terra. Ele enxerga os maus, ele enxerga os ruins, ele enxerga os teus inimigos. E o Senhor fala que por um caminho os teus inimigos vieram e por 7 terá que voltar. Ainda que se levante contra você, ainda que lutam contra você, ainda que o inimigo, né, usa ali de artimanha, de artífices, usa os seus artífices, os seus trabalhos para poder te prejudicar. A seta, ela pode até te atingir, mas você só vai morrer se for a vontade do teu Deus, se for a vontade do Deus em que tá na tua vida, que você crê nele, confie, você tá com a fé ligada no Senhor, e você sabe que o teu Deus, ele não erra, ele não mente, ele não falha com você. Você pode até sentir, mas morrer você não morre não, porque o Senhor, ele te segura. E além de segurar, Deus te cura. Porque Deus, ele tem remédio no céu também para curar feridas. Deus, ele tem remédio para curar setas malignas. Deus, ele tem remédio para tudo nos céus. O Senhor, ele tem remédio para curar tudo nos céus. Então, bobo é quem se levanta contra a tua vida. Bobo é quem luta contra você. Bobo é quem aí está pelejando contra a tua vida, achando que você está sozinha. Talvez olha para você e você é humilde, simples, uma pessoa que só vive dentro do teu lar, uma pessoa que só está aí na sua vida simples com Deus, caminhando com Cristo Jesus, né? E eles olham para você e falam assim, nossa,
né? Vai ser presa fácil. O inimigo acha que você pode ser uma presa fácil, mas não sabe que você tem uma grande proteção, um grande protetor do seu lado. Tem o Todo-Poderoso Deus, tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quem está tentando te prejudicar, quem está armando contra a tua vida, seja na carne, seja no espírito, vai ver com Deus, vai ver com os céus, porque os céus é aberto, os céus está aberto sobre você. Os céus está enxergando o que está acontecendo. Então Deus ele não tem, né? Ele não tem nós como inocente, mas também não tem nós, né? Não tem nós como inocente, nem tem um culpado também por inocente. Nós não tem nós como um inocente como culpado e nem um culpado como inocente. Deus não tem isso. Porque Deus ele tem a balança dele. E se você não fez nada para prejudicar ninguém, se você não fez para prejudicar, e o Senhor ele está vendo, Deus está vendo os levantes, Deus está vendo as perseguições, Deus está vendo as afrontas. Você acha que Deus ele não vai se levantar por você? Engana-se o teu adversário, engana-se o teu inimigo, porque quem te guarda não está dormindo. E ainda o inimigo ele tem uma função de levantar e cair, e cair. E Deus me trouxe aqui para te dizer, o Senhor coloca o meu coração, que Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus ele tem uma espada fincada. Deus me trouxe aqui para te dizer para você. Deus me revelou, Deus me deu essa revelação em visão. E toda vez que eu fosse pregar, e Deus, eu falei com o Senhor, Deus me dá que Deus me fizesse eu lembrar dessa visão que Deus me deu de uma espada fincada na terra. E essa espada, Deus, eu perguntava ao Senhor por que eu estava vendo essa espada fincada na terra, e Deus falava assim comigo, o Senhor falava comigo no meu coração assim, que essa espada era justiça. Deus ele tem uma grande justiça, um grande juízo na terra. E o ai de Deus vai ser grande. O Senhor colocava em meu coração que se eu tiver contando mentira, irmãos, que Deus me mata, que Deus mete a espada dentro da minha cabeça. Porque tem gente que às vezes acha que a gente está lá, é mais uma pregando, é mais uma profeta. Não sabe os vales que a gente já passou. Não sabe as guerras que a gente já enfrentou. E Deus ele trata com a gente. Trata. Se a gente estiver fazendo as coisas não é vontade de Deus, Deus ele trata. E Deus me mostrava, o Senhor me mostrou em visão essa espada fincada na terra. E eu perguntava a Deus, Senhor, por que essa espada? Deus falava no meu coração Deus falava comigo de sangue. O Senhor falava comigo, era o sangue, de sangue. O sangue e a espada, a justiça no sangue. Era justiça, a espada era justiça no sangue, contra o sangue. O Senhor falava comigo assim, essa espada, Deus falava no meu coração, Ele falava comigo, essa espada, filha, é justiça contra o próprio sangue. É a justiça do Senhor contra o próprio sangue. Né? Então, era isso que Deus ele colocava no meu coração, Deus me revelava. E a palavra do nosso Deus diz, né, que os nossos inimigos, eles não estão longe, mas a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o nosso adversário espiritual. Mas Deus, ele abate o homem na carne e ele também abate no espírito. O que Deus dá jeito na carne, o Senhor também dá jeito no espírito. Envergonhados e confundidos ficarão todos os teus inimigos, aqueles que estão lutando contra você, aqueles que estão ali pelejando para as coisas não dar certo na tua vida, para você não prosperar, para você não subir de nível, para você não pregar o evangelho de Cristo, para você não ter paz. Quem está tirando a tua paz vai perder a paz. Porque Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece o teu coração. Deus conhece a tua índole. Deus sabe o que você está fazendo. Vai ser grande o ai
de Deus.